Tá pegando aqui e ali, tá certo. Tá rodando aqui no YouTube, ali em cima tá no Instagram, e provavelmente também tá no Facebook. Fala pessoal, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Me apresentar aqui, Eduardo Bolsonaro. Do meu lado aqui tá Matheus Colombo. Né? Começou bem porque é gaúcho, assim como minha senhora. Da mesma cidade. Da mesma cidade, né? De Novo Hamburgo. E a gente está aqui hoje para falar de um livro que a gente está confeccionando em coautoria, que é O Fenômeno Ignorado, né? Que pretende contar um pouco, com mais detalhes também, né? Pelo menos sobre a nossa perspectiva, o que é que foi o fenômeno que culminou em 2018 com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas antes disso, eu queria perguntar para o Matheus, para ele perguntar, não, na verdade, pedir a ele para que diga para as pessoas um pouquinho, né, Matheus, o seu currículo, quem é você, se já escreveu livro, enfim, fala um pouquinho, se apresenta para o público que porventura não conhece. Boa noite, bom, meu nome é Matheus Colombo, eu sou editor, sou ghostwriter, trabalho com redes sociais já há bastante tempo, com política, produzindo textos, artigos, discursos para diversos políticos. Já escrevi diversos livros como ghostwriter. Esse é o primeiro livro que eu estou escrevendo como autor. O que é um ghostwriter? Ghostwriter é o escritor fantasma, né? Seria o cara que entrevista o autor, quem vai assinar o livro, né? Que entrevista o autor para dar forma, dar texto à história que o autor tem para contar. Então, pega aí, com políticos é bastante utilizado, né? Tanto para discurso, como para artigo, como para livros, de se entrevistar o autor. Ele tem a história, ele tem tudo para contar, mas não tem expertise do texto, da edição da história, da obra e tal, então vem o ghostwriter e faz. E aí, nas eleições de 2018, me ocorreu de começar a coligir material e fazer isso por conta, ou depois procurar alguma parceria, a respeito de toda a história do então candidato Jair Bolsonaro, né? Porque é uma história que precisava ser contada e que ninguém estava contando. Mas antes disso, hoje, atualmente, eu trabalho no governo federal, eu sou diretor de comunicação digital da SECOM, há alguns meses aí, antes eu trabalhava na Casa Civil, e aí, então, no tempo que sobra, no pouco tempo que nos sobra, a gente está fazendo esse trabalho aí de madrugada, de noite, do jeito que dá, porque é urgente que seja feito, né? Com certeza. E qual é o propósito desse livro, Maria? Por que você decidiu, né? Estou te perguntando, é meio engraçado isso, né? Porque a gente está fazendo em coautoria. Acho que ele falasse para as pessoas qual o propósito do livro. Bom, na verdade, sim. Essa ideia até em 2018, lá em outubro, umas 2 semanas antes do segundo turno, eu entrei em contato com o Eduardo e pedi ajuda para divulgar um trabalho que eu estava começando a fazer de levantamento de informações para fazer um registro histórico, né? Fazer um registro jornalístico, historiográfico, talvez colocar alguma análise em cima, com materiais, com evidências, né? Com informações que comprovassem que a gente construísse uma narrativa verdadeira, né? De como um candidato, como um político, como um sujeito totalmente, embora estivesse há quase 30 anos no cenário político, mas de postura totalmente outsider, totalmente fora dos esquemas, fora dos padrões, né? Como esse cara conseguiu ir furando bloqueio atrás de bloqueio ao ponto de ser presidenciável. Até estava conversando antes com o Eduardo, antes de começar aqui, que eu encontrei uma notícia, fazendo uma pesquisa esses dias, eu encontrei uma notícia de uma análise de um especialista, que uns vários especialistas que deram barrigada em 2018, dizendo que não, o Jair Bolsonaro tem bastante chance de se dar muito bem nas eleições, de fazer uns 12%, 15% e se cacifar para ser ministro do Alckmin, ou talvez ser governador ou senador numa próxima eleição. Esses eram os prognósticos do mainstream, os prognósticos mais positivos em relação ao Bolsonaro. E o que eu identifiquei? Tinha coisa bem pior. Coisa muito pior, né? Dando risada de que não, esse maluco não vai fazer mais do que um dígito. A famosa tese do Andreasa,
da máquina de moer do sistema, quando começasse a rodar e acabar com o Bolsonaro. São várias teses esdrúxulas que ocorreram, e aí foi aí que eu comecei a juntar essas informações, e ali, andando pelo interior do meu estado, no Rio Grande do Sul, vendo o que as pessoas normais do Brasil real estavam vendo em 2018. 2018 não, 2016, 17, 18. Eu lembro que eu fui no aeroporto de Porto Alegre em 2016, receber o pré-candidato Jair Bolsonaro. Eu estava nessa aí? Acho que não, foi no dia que ele levou purpurinada na cara. Não, sei não. Cara, assim, um negócio bizarro de gente no aeroporto, lotadaço, parecia festa de final de campeonato, quando o Grêmio ganhava Libertadores ou alguma coisa assim. E tu procura-se na imprensa, não encontra nada, não tem nenhuma linha, nenhuma menção, absolutamente nada. Virou notícia só porque deu confusão, deu porradaria. O pessoal do PCdoB, da JS, que foi lá onde estava tendo a palestra, o evento que o então deputado ia participar, foram lá, arranjaram confusão e tal, daí virou notícia, né? Aí eram os extremistas da direita com os democratas da esquerda. Mas, de resto, totalmente ignorado. Eu tenho certeza que a imensa maioria das pessoas também viam isso, as pessoas que não estavam fechadas na bolha do jornalismo, na bolha dos especialistas, andando pelo interior, vendo em cidades pequenas, cidades com 10, 15, 20 mil habitantes, ou nem isso, com outdoors do candidato Jair Bolsonaro na estrada. Isso desde 2016. O candidato em todos os aeroportos do Brasil sendo aclamado. E quando eu comecei a ver, quando começou a campanha, começou a esquentar de fato, e a gente começou a perceber, eu nunca esqueço de uma menina, acho que foi na Bahia, acho que de 11 anos, que pintou a lápis, ela fez santinhos do candidato Jair Bolsonaro a lápis. Ela fez tantos quanto deu lá, fez um bolo, tudo à mão, um por um. Ela fez um por um à mão. E aí um outro sujeito no interior do Pernambuco, acho que pintou a sua casa, a fachada da sua casa, uma casa muito humilde, de verde e amarelo, escreveu Bolsonaro, ele mesmo escreveu, e fez um comitê informal. Enfim, isso por todo o Brasil. Nós, lá em Porto Alegre, eu ajudei, fiz vaquinha para comprar, para botar faixa na cidade, para distribuir panfleto, enfim. É claro que a nossa análise, ela é de certa forma, pode se colocar sob suspeita, por nós sermos bolsonaristas, tu de nascença, né? Uhum. Eu por adesão, ela pode ser colocada sob suspeita, mas tudo que a gente tem são análises que estão sob suspeita do outro lado, né? A gente só tem análise sob suspeita do outro lado. Então vamos pelo menos equilibrar um pouco, não é? Sim. É que nem aquela história quando dizia, o Brasil vive uma guerra, a guerra contra o crime faz uma guerra no Brasil. Não, uma guerra tu tem dois lados disputando em uma situação mais ou menos de igualdade. O que a gente tinha no Brasil não era guerra, o que a gente tinha no Brasil era um massacre. E hoje, na questão de circulação de informação que a gente tem, não é uma disputa sadia com dois lados, não, a gente tem um trabalho de ocultação, desinformação e distorção contra algumas pessoas tentando levar uma informação mais decente. Então, para responder, tentar ser objetivo na tua pergunta inicial... Vai falando aí, vou pegar o celular ali, porque o pessoal está reclamando, falando no Instagram, o som está baixo. Porque está muito longe o celular. Ou porque está aqui embaixo dessa questão. Mas vai falando aí. Então, assim, tentando responder objetivamente a tua pergunta da motivação do livro, a motivação é justamente registrar essa história, registrar como que no Brasil surgiu e foi possível que um candidato totalmente, um político totalmente de fora do círculo, totalmente de fora do circuito, fosse furando barreira a barreira, né? Então a gente lembra, primeiro, sempre em tom de deboche, sempre em tom de descaso. Não, o Bolsonaro nunca vai ser candidato, nenhum partido vai aceitar. Depois, tem partido, o Bolsonaro não vai conseguir passar da pré-campanha porque não vai ter estrutura de campanha, não tem como participar. Conseguiu passar. Depois, o Bolsonaro não vai passar dos 10%, passou. Não vai para o segundo turno, foi. Perde de todo mundo no segundo turno, não perdeu. E por aí vai. Então, entender isso é muito importante para a gente entender o Brasil, de fato, de todo esse período, né?
para a gente entender, a gente é o principal fenômeno político da história recente, talvez até da história do próprio Brasil, porque é uma pessoa comum, uma pessoa sem relações, sem amarras, sem o rabo preso de modo algum, para o bem e para o mal, né? Isso cria uma dificuldade. Ele como candidato, sem apoio de nenhum partido político, sem apoio de uma rede partidária, isso conta muito quando a gente pensa em municípios que o Brasil profundo, o interior de todo o Brasil. Nos municípios a política partidária é muito forte, então tu tem o prefeito, tem os vereadores que influenciam muito fortemente as escolhas eleitorais nos períodos mesmos períodos presidenciais, sem apoio de uma rede empresarial, sem apoio dentro da mídia, sem nenhuma forma de apoio a não ser a adesão anônima e muito silenciosa da maioria silenciosa, que a gente cansou de ver isso, né? Então esse cara foi furando todos os bloqueios e se constituiu como presidenciável, que já seria digno de nota, mas mais do que isso, ganhou a eleição e mais do que isso, influenciou diretamente na escolha de boa parte do Congresso, influenciou diretamente em praticamente todos os estados, né, de alguma forma, em alguns casos os aliados ganhando, em outros casos não, mas influenciou diretamente em todas as eleições para governadores, praticamente, influenciou nas eleições do Senado, enfim, influenciou de muitas formas, foi uma verdadeira avalanche de influência do Jair Bolsonaro. Tinha governadores aí, casos clássicos, como o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, em que pese ser um juiz, né, ele não era conhecido do Rio de Janeiro, o coronel de Rondônia e também o coronel de Santa Catarina, né, o comandante Moisés. Então são casos que, é o que eu falei, foi o tsunami Bolsonaro, e muita gente, você para ver, gente, o PSL fez um pouco mais do que 50 candidatos eleitos a deputado federal. Isso é muita coisa. Gente, para vocês terem noção, acho que só o PT fez mais alguma coisa parecida. Todos os outros partidos tradicionais fizeram na casa de 30, não mais do que na casa de 30 e poucos. Né? Você pode botar aí PMDB, PSDB, PRB, enfim, partidos já consolidados, tradicionais, que têm uma estrutura. Então foi uma quebra de paradigma, e você pode ver, muitas pessoas estão retornando para ter a mesma visão deturpada de pré-2018. Né? Tem gente falando, em 2022, o que ocorreu em 2018 não se repetirá em 2022. Eu falei assim, calma aí. O que eu acho que é o seguinte, não foi um tsunami que deu e passou, é uma nova perspectiva que a gente vai ter que enfrentar. Não vai ter que enfrentar, né? Mas é uma nova perspectiva. Assim, jogar a rede social no meio da eleição, né? O fenômeno de outsiders. O brasileiro ele parou de votar só naquele cara que tem mais dinheiro e mais condição de rodar o seu papelzinho e está todo o tempo no tempo de TV lá. Quebrou esse, um divisor de águas a eleição de 2018. Eu acho que de agora em diante nada será como era antigamente. E é muito engraçado que essa semana eu fiz uma live com um deputado espanhol, que é presidente e líder do partido Vox, e ele falando, né, como é que eles travam a guerra com a esquerda, com os socialistas, é a mesma coisa que o Brasil. Parece até que ele ia falando como é que é a situação política na Espanha, ele está repetindo o Brasil. Né? O partido Vox crescendo, eleição após eleição, né? Não foi o caso do PSL, mas você vê uma crescente de apoio, uma quebra do politicamente correto, e eles ocupando esse espaço, que antes era um espaço em que não ocorria no debate. Né? No debate, você falar que o estuprador merecia a morte, quem é que falava isso? Não. Talvez chegasse mais perto ali um prudente, sofisticado do PSDB que falasse, quando muito uma prisão perpétua, olha lá, falava e já... Quase pedindo desculpa. Quase pedindo desculpa já. E o Bolsonaro veio falando de castração química de estupradores, né? Quem não se lembra daquele vídeo clássico em que ele fala de pedrinhas, né? É só não matar, não sequestrar, que você não vai para lá. Enfim, ele rompe o politicamente correto, e quando ele impressiona essa bolha que é acostumada com essa sofisticação e essa prudência, essa bolha fala, bem, esse cara aí é a carta fora do baralho. Mas quando você vai para a sociedade, né, para as pessoas que compram pão na padaria, que pegam ônibus, etc., as pessoas falam, é exatamente isso que eu quero ouvir. É isso que eu espero de um político. Eu acho que assim, o principal, são dois elementos principais.
Um é digamos assim, um é ferramental, que é a internet, e o outro é o condutor de toda a transformação, que é o professor Olavo de Carvalho. Gostem ou não gostem, esperneiem quanto quiser, mas quem criou as condições, quem praticamente sozinho deu peitaço por 2 décadas, criando condições para o surgimento, quem, aliás, em 2009, 2008, 2009, dizia que assim que um candidato conservador de verdade aparecer, um candidato, eu não dizia conservador, né? Conservador é quase uma figura de linguagem que a gente usa, né? Porque conservadorismo não é nenhuma ideologia, mas um candidato de carne e osso, que não fosse um produto, né? Um produto dos sofisticados, dos prudentes, que não fosse um produto que não medisse as palavras no bom sentido, né? Que não medisse, que trouxesse a realidade das coisas, que falasse o que tem que falar, sem ficar medindo consequências para sua imagem disso. Um candidato que fosse capaz de dizer: o que eu penso é isso, quer votar em mim, vota, não quer votar, não vota, foda-se, paciência. E isso o Jair Bolsonaro sempre falou: eu não vou mudar minhas posições para ser eleito, eu vou ser eleito com base nas minhas posições e vou tocá-las depois. Se alguém reclamar depois, bom, eu fui eleito falando isso. Então, o Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho sempre avisou isso. Ele me disse: a hora que surgisse um candidato assim, ele ganharia facilmente qualquer eleição. O professor Olavo falava isso 10 anos antes da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E mais uma vez o Olavo tem razão. Mas, como sempre, o Olavo tem razão. Então, e aí a gente entra E, claro, a internet possibilitou tudo isso, né? A internet possibilitou que fosse dado vazão a esse clima criado pelo professor Olavo de Carvalho. Depois veio, eu considero, até vai estar no livro, eu considero o filme Tropa de Elite como um elemento interessante também no estudo, porque o filme Tropa de Elite, ele traz é aquela história, não tem nada que esteja na realidade política de um país que não tenha passado por sua literatura, por suas artes. O Tropa de Elite, ele traz ele personifica, né, com a ideia, para ver, é muito interessante isso, para ver como os caras vivem numa bolha mesmo, como as classes falantes vivem numa bolha, eles enxergam um mundo com uma viseira de cavalo, de puxador de carroça, e eles acham que o mundo é aquilo ali. Então, se eu acho que o Bolsonaro fala besteira, e eu sou opinião pública, então todo mundo acha que o Bolsonaro fala besteira, então o Bolsonaro não tem nenhuma chance. E tu pega isso, traz isso para um pouco antes, para 2007, quando foi lançada a Tropa de Elite, os caras pensaram: não, aqui ó, a gente vai botar um policial truculento, que fala desbocado, fala palavrão e vai matar bandido. Não, isso certamente a população odeia isso. E é justamente isso, por isso que a população estava ansiando. É claro que, eu sempre falo quando alguém pergunta: você é a favor das armas, pelas armas? Cara, eu não sou a favor de arma. Não, deve ser horrível ter que matar alguém. Não gostaria de ter que passar por isso. Mas também não quero ter que passar por isso e não poder matar. Se eu tiver que matar, no caso de uma situação extrema, minha filha, minha esposa, ou algum inocente em risco. Então, não significa que a gente goste disso, mas a gente precisa disso. E a população brasileira estava precisando disso. E o Capitão Nascimento, ele veio e personifica isso, que é o herói anti-herói. É o cara que vem para solucionar os problemas passando por cima de uma falsa estabilidade, de uma falsa democracia, de uma falsa paz, uma paz de mentira. Então tá tudo bem, tá? Eu roubo aqui, tu rouba ali, ninguém incomoda ninguém, a gente troca de cargo a cada 8 anos, né? Uma hora vem os bicudos, outra hora vem os estrelados, a gente vai trocando e tá tudo certo, deixa quieto, vamos tocando assim, tá tudo bem. E aí vem o cara dizendo: não, peraí, isso aí tá uma putaria, não é assim que funciona. Então, aconteceu no filme e por muito tempo o pessoal ficou esperando. Tanto que quando, no vídeo de Pedrinhas, que é só não roubar, é só não matar, quando ele fala isso, 10 segundos depois tem vídeo no YouTube com a música Tropa de Elite, com ele falando aquilo. Né? Então, a personagem estava pronta, só esperando alguém para assumir ela. E essa pessoa que queria assumir já existia. Então, a gente vê como tem essa percepção enviesada das classes falantes,
E aí a gente percebe que, graças à internet, a gente tem, de um lado, a opinião publicada, não é a opinião pública, é a opinião publicada, e de outro, a opinião pública, a opinião popular. O que o povo pensa de fato? O povo sempre foi ignorado. O que o povo pensa de fato no Brasil nunca importou. Sempre foi um teatro, sempre foi uma farsa, uma gigantesca farsa muito bem articulada. E essa farsa, nesse momento, está se contorcendo porque chegou um cara para bagunçar com tudo, para acabar com a brincadeira. E essa brincadeira não vai acabar assim tão fácil. Obviamente, a gente está vendo isso. Então, o candidato Jair Bolsonaro sempre falou isso. O Lula falava o que o povo queria ouvir, o que era bom de ouvir. O Lulinha, Paz e Amor, ele vinha com o que o povo queria ouvir. O candidato Jair Bolsonaro veio com uma novidade. Ele não falava mais o que o povo queria ouvir. Ele falava o que o povo queria falar. Essa é uma diferença crucial. O que o povo quer falar é o que importa. Porque o povo tá sufocado, o povo quer ter voz, o povo quer ser ouvido. O povo não está sendo ouvido. O povo está falando que não, eu sou a favor de arma, eu sou a favor de arma para se defender, eu sou contra o aborto, eu sou contra as drogas. Aí eu ligo a TV, tá lá os bonitos dizendo, a polêmica das armas. Não tem polêmica. Mais de 2/3 da população é favorável ao acesso de armamento pela população. Qual é a polêmica nisso? Não está dividido. A polêmica das drogas. Não tem polêmica nisso. Só quem tem algum interesse é a favor da liberação de drogas no Brasil. Quem sofre, vamos ajudar os pobres, vamos ajudar quem precisa. É sempre essa tutela. As pessoas não sabem. Se tu mora num barraco na favela, se tu mora num lugar humilde, e tu diz que tu é contra as drogas, tu quer que a polícia entre aqui, se a imprensa tem dúvida, é só entrar lá e perguntar para as pessoas. As pessoas querem que a polícia entre e acabe com a festa, acabe com o negócio. Aí viu o juiz, não. O popular está equivocado, não é bem assim. Eles sempre sabem mais do que nós, do que a gente quer. Então, quando chega um candidato e diz, não, o que vocês querem é de verdade, essa é a realidade mesmo, eu concordo com vocês. E aí muda totalmente a situação, né? Isso sempre dá errado, a maneira de pensar desse pessoal. Por quê? Porque eles imaginam, eles têm um conceito ideal de sociedade. Pode variar, mas cada um tem o seu próprio conceito, a sua própria utopia de sociedade. Mas quando eles fazem né, essa engenharia social, na teoria, quando eles vão aplicar na prática, sempre dá errado. Por quê? Porque na prática existe um conteúdo que é incontrolável, que é o indivíduo. Né? Vocês aí que estão me assistindo, certamente, se pegar aqui e der R$100 para cada um de vocês, vai ter um que vai gastar com pinga, vai ter um que vai doar para a igreja, vai ter outro que vai botar na poupança, vai ter outro que vai pagar a prestação do carro, vai ter outro que vai ajudar a mãe que está com câncer, enfim. Cada um vai agir de uma maneira. Então você não tem como fazer tanto essa coletivização. Os negros pensam assim, as mulheres pensam assim, os homossexuais pensam assim. Quando você apresenta o tema dessa maneira e vem alguém e surge falando o contrário, o que eles fazem? Eles tentam sufocar essa voz contrária, tentando fazer valer aquilo que a gente chama de espiral do silêncio. Né? Se nós aqui estamos assistindo o Globo News, e tem lá Globo News na tela, isso é bem famoso, né? Tem uma chamada lá que é o seguinte, né? Pedófilo não é criminoso, pedófilo merece tratamento ambulatorial. Se eu não falo, se o Matheus não fala, se vocês não falam, todo mundo vai achar que, realmente, cara, acho que o pedófilo é um caso de tratamento ambulatorial. Não é um crime, né? É um doente. Enfim, eu dei um exemplo para vocês verem como que é importante, né, ter a liberdade de expressão, ter a liberdade de imprensa, e mais do que isso, pisar fora do politicamente correto, para mostrar para essas pessoas que fazem essa engenharia social que não é bem assim que a banda toca. Sabe quem é que mais sofre quando a polícia militar, que é a polícia que faz a polícia preventiva, quando a polícia militar não está numa área dominada pelo tráfico? É o cara humilde, porque a filha dele que vai ser estuprada. Se ele olhar para a mulher do traficante, ele vai morrer. Se a casa dele for num ponto estratégico, ele vai ser desalojado de casa. Sim, N outros crimes e barbaridades. Mas isso daí não chega aos olhos da pessoa que fez aquela engenharia social, dizendo que o traficante é um coitadinho e um excluído da sociedade capitalista porque ele não teve uma oportunidade de emprego. Né? Então, a gente pretende furar essa bolha do politicamente correto, mostrar como é que foram as eleições. Eu acredito que, com todo respeito ao trabalho do Matheus Colombo, que tem a sua visão pessoal de como é que foi esse movimento,
e ele é o cara das pesquisas, que vai procurar as fontes, que vai botar as matérias jornalísticas, que vai procurar o dado certinho. Né? Eu entro muito mais com o conteúdo, o registro ocular, histórico, relato, mas eu acho que a minha parte ela dá um crédito maior, porque realmente eu fui uma pessoa que viveu bem de dentro, né, todas essas questões, como é que foi a facada, como é que foi a eleição, antes da eleição, estratégia adotada. As decisões. Né? E assim, e a gente espera trazer muita novidade para vocês nesse livro. E eu gostaria agora que o Matheus falasse um pouquinho, especificamente do livro, os planos aí de lives, QR Code, enfim. A gente tá pensando aí em fazer de um jeito um pouco diferente, porque boa parte do material já está pronto, né? Como eu disse, o trabalho que eu desenvolvo hoje profissionalmente no meu dia a dia é bastante pesado, toma bastante meu tempo. Então, antes, lá desde 2018, desde antes do fim das eleições, eu já comecei a corrigir e organizar o material, então já tem muita coisa escrita, muita coisa encaminhada, e agora é só uma questão de a gente for conversando. Eu fui entrevistando o Eduardo, estou organizando os relatos dele para colocar junto, e são relatos bem densos, relatos bem interessantes, e para fazer toda a amarração. Então agora é muito mais um trabalho de organização. E esse trabalho de organização é interessante a gente está pensando num jeito de dar visibilidade para ele, né? Ok, a gente está fazendo um livro, o produto é o livro, né? Aquele encadernado, 200, 300 páginas, você vai lá na livraria, compra, leva para casa, lê, põe na estante, dá uma consultada de vez em quando. Mas a gente tá com a ideia de transformar esse trabalho num livro vivo, né? Enquanto o livro está sendo organizado, enquanto ele está sendo gestado, e aí pedindo um pouco de paciência, porque vai ser aos poucos mesmo, mas é até bom, porque tem muito conteúdo, tem muito material, né? Tem muita coisa, muito vídeo, muita foto, muito relato, muita notícia, muita coisa para ser analisada, e são coisas que não cabem no livro. Então nos ocorreu a ideia de ir lançando os conteúdos, não exatamente os conteúdos que vão estar no livro, talvez conteúdos que excedam o que vai estar no livro, ou que não sejam exatamente o que vai estar no livro, mas ir colocando numa conta no Instagram, que a gente vai criar, fazer uma conta no Instagram, o Eduardo vai divulgar depois, botar numa conta no Instagram, de repente num repositório, num site, né, num site para ir guardando se for preciso em algum momento, mas enfim, para trazendo todas essas mídias que um livro não suporta, né? E dentro do próprio livro a gente vai colocando aí para fazer essa interface com essas questões. Então, por exemplo, no livro eu posso ali descrever um dos pontos fulcrais dessa trajetória, que foi o vídeo em que o presidente fala do presídio de Pedrinhas. Eu posso descrever isso no livro, mas é importante que esteja contextualizado ali, que o cara consiga ver o vídeo no momento em que está lendo. Então a gente vai colocar QR Codes ali para que o pessoal possa, enquanto está lendo o livro, fazer essas consultas. Então, enfim, dando uma inovada tanto durante a produção do livro como depois do livro pronto. Né? Isso do livro pronto não é lá grandes inovações, embora não seja tão corrente, mas essa ideia do livro de ir divulgando, de ir mostrando o que a gente está fazendo, enquanto a gente está produzindo, numa ideia de livro vivo, aí, numa conta em rede social. Isso aí, até no meu ponto de vista, até onde eu sei, é novidade. Eu não encontrei nenhum outro que tenha feito isso, nenhum outro muito relevante que tenha feito isso. Então, até nisso aí, a gente está em volta do retrógrado, do truculento, do Jair Bolsonaro, dessa figura detestável que simplesmente reescreveu a história das eleições no Brasil, escreveu o jeito de fazer política no Brasil, muito graças à ajuda do Eduardo, muito graças ao Carlos, que bancou a campanha na internet, que criou as redes sociais, né, Eduardo? Criou as redes sociais do Eduardo, do Jair, do presidente Jair Bolsonaro, antes para deputado, e que sempre bancou essa campanha barata, simples, direta, sem grandes aportes financeiros, né? Gastando menos do que muito candidato a deputado estadual que sequer se elegeu, né? Então, também agora, nesse momento, a gente vai mais ou menos nessa linha. E uma coisa assim que eu acho importante a gente registrar é que, assim, eu estava perguntando antes, tá, ok, é uma história interessante,
eu acredito realmente, e à medida que a gente for publicando nessa ideia de livro vivo aí no Instagram, e depois com o livro pronto vai ficar muito claro isso, do quão disruptivo, do quão de ruptura foi essa eleição, do quão inovadora foi essa postura do candidato Jair Bolsonaro. Isso tudo vai ficar muito claro. Mas nesse momento, de um país tão conturbado, com as situações tão difíceis como a gente está vendo hoje, qual é a importância desse trabalho, né? E estava me fazendo essa pergunta e procurando a resposta para ela. E me parece muito claro a importância disso. É o seguinte, boa parte das narrativas que hoje a gente enfrenta, em parte da grande imprensa, em parte dos jornalistas, contra o presidente Bolsonaro e contra a sua base de apoio, que é basicamente popular, são narrativas que têm muito a ver com essa incompreensão, com essa decisão que o mainstream jornalístico fez de não compreender o fenômeno Jair Bolsonaro. Ao não compreender o fenômeno pré-eleitoral, eleitoral e de início de governo de Jair Bolsonaro, também não se compreende o que acontece agora. Então fica se achando que tem robôs para defender o presidente Jair Bolsonaro, tem uma rede financeira, uma rede altamente complexa e articulada para defender o presidente Jair Bolsonaro. Cara, eu vou comentar até uma confidência aqui. Nós apoiadores, do candidato agora presidente Bolsonaro, nós somos desarticulados até demais. Né? A gente enfrenta, os nossos adversários são ultra articulados, são altissimamente articulados. Não é preciso muito esforço para amanhã de manhã pega qualquer manchete do jornal A e você vai ver que ela se repete com basicamente ou exatamente as mesmas palavras do jornal B, no jornal C, no jornal D. Tô errado? Não, isso aí Isso é articulação, cara. Se a gente tivesse a mesma visão que eles, a gente já falaria que isso daí é a milícia digital. E não tá errado, essa articulação deles não tá errada, beleza? Eles têm um propósito, eles estão fazendo uma oposição. Decidiram abandonar o jornalismo informativo e decidiram fazer uma oposição política. Ok, vivemos na democracia, façam. Mas aguentem o repuxo. Nós também temos que nos defender, nós também temos que defender o nosso lado. E quando a gente defende, e aí é uma avalanche de pessoas defendendo, são milhões e milhões de pessoas defendendo, e o presidente fala um negócio, tem um monte de gente defendendo e reverberando. São os robôs. Quem diz isso porque escolheu não compreender esse fenômeno. E porque está medindo o outro lado com a sua régua. Porque essa organização de milícias digitais, cursos de milícias digitais, pagamento de blogueiros, isso a gente já viu acontecer, não foi no governo Bolsonaro. Então, estão nos medindo com a sua régua. Porque do outro lado não houve capacidade orgânica de adesão da população, de apoio natural da população, de apoio natural das pessoas normais, das pessoas comuns, das pessoas que têm trabalho, que não tem nada a ver com política, não tem nenhum interesse com política, que é a imensa maioria das pessoas. Essas pessoas largam o que estão fazendo durante o dia ou de noite se dedicam a divulgar, a disseminar as informações, vai lá nas páginas do governo, pega as ações do governo, fazem vídeos de apoio ao governo por conta própria, como faziam vídeos de apoio ao candidato Jair Bolsonaro por conta própria. A imensa maioria dos vídeos que viralizaram no candidato Jair Bolsonaro foram feitos por desconhecidos, por pessoas que até hoje eu não conheço, o Eduardo não conhece boa parte delas, o Carlos não conhece, o Jair não conhece, ninguém conhece. São pessoas que resolveram fazer porque queriam ajudar. E hoje, na divulgação do que é feito, na defesa do presidente, é a mesma coisa. Então, ao se escolher não entender o fenômeno eleitoral, o fenômeno político da época das eleições, que foi o candidato Jair Bolsonaro, não se entende também como se dá essa defesa dele nesse momento, como se dá essa organização nesse momento. Essa organização desorganizada, digamos assim. Ela é organizada por princípios. O que a gente quer? A gente quer um país livre, a gente quer um Brasil livre, a gente quer combate ao crime, a gente não quer corrupção, a gente quer a defesa da família, a gente quer isso, quer aquilo. Então é isso que norteia todo esse público. A gente está olhando para o norte, a gente está olhando... E a gente não vai se travestindo, não vai se alterando como... E aí tá, novamente, estamos medindo com as suas regras. Nós temos norte, nós temos princípio. E quem entende que a gente vai se guiando por comandos de partidos, por comandos políticos, é porque vem dessa realidade.
Eu já comentei, né, eu tenho 35 anos, 20 anos atrás, um pouco menos, eu era militante de esquerda, na época do Mensalão, eu era militante de esquerda na época do Mensalão, e foi por causa do Mensalão que peraí, porque eu lembro que a gente estava esperando qual era a linha de defesa. Como assim qual é a linha de defesa, cara? Não tem linha de defesa, pegaram, marca de batom na cueca, não tem conversa, cara. Acabou, não tem defesa. E o pessoal esperando linha de defesa. A gente não está esperando linha de defesa aqui. Quem apoia o presidente Jair Bolsonaro não está esperando linha de defesa. Tá querendo fazer o que é certo e, felizmente, graças a Deus, o presidente Bolsonaro também está querendo fazer o que é certo. E aí dá um encontro de propostas. A gente não está esperando qual é a linha para seguir, qual é a determinação do comitê central do partido. Uma convergência natural. É uma convergência natural, exatamente. E aí, quem nos mede assim, nos mede por quê? Porque em tempos antigos, ao ser de esquerda, não tinha problema nenhum o Che Guevara e o Fidel Castro proferirem frases racistas, homofóbicas. Naquele momento não tinha problema. Então, naquele momento, estava ok ser racista, ser homofóbico, porque o Fidel, o Che, o Marx, o Mao, todos os grandes ídolos históricos da esquerda eram homofóbicos, eram racistas, então não tinha problema nenhum. Mas isso passou, agora a gente faz de conta que isso não aconteceu, e agora a gente é contra, que é racista. Então, tudo é bandeira política, tudo é instrumentalizado. Então, não é a realidade aqui do nosso lado. Do nosso lado, não. Do nosso lado, a gente tem uma união por propósitos, um norte de princípios. E é isso que nos guia, e é a internet que nos permite nos manifestar. E por isso que querem tanto controlar a internet. Exatamente. Aí chegamos ao ponto que a gente está vivendo hoje, né? PL 2630 no Senado, enfim, inquéritos dentro do STF, inquéritos notoriamente inconstitucionais, né? Não cabe aqui ficar repetindo a todo momento essa história, vocês sabem muito bem como é que é. Mas, mais uma vez, eu acho que vai ser bem interessante colocar esse registro, vai dar uma balançada aí no cenário político também, para gerar debate, para trazer análises. E eu acredito até que, sendo um sucesso o livro, a gente possa até fazer eles em outras línguas, né? Porque aquele pessoal que faz as fake news aqui, né, que usa da imprensa para fazer militância política, então a notícia nunca sai uma notícia fidedigna, sai uma matéria enviesada, esse pessoal também corre no exterior para fazer a mesma coisa. E eles também se unem, se articulam no exterior. São muito articulados. Às vezes você vê lá, não, saiu no jornal XYZ a mesma notícia. Pode ter certeza. No jornal A, B e C, lá nos Estados Unidos, França e Inglaterra, saiu a mesma notícia daqui replicada lá. Então é imperioso, é urgente a gente fazer dar essa reação de volta. Então acho que tem tudo para ser interessante. Para finalizar, Matheus, manda ver. Não, cara, acho que é isso aí. Acho que agora nos próximos capítulos a gente vai divulgando pelas redes do Eduardo, que tem aderência um pouco maior do que as minhas. A gente vai criar também um perfil para o pessoal ficar interessado. Isso. O pessoal que só quer saber do livro, né, dar umas palhinhas, alguma coisa, puxar o interesse de vocês, ver o que vocês estão achando, o que vocês estão comentando, que essa ideia do livro é muito boa. A gente vai ficar de olho sempre nos comentários. De repente, eu recebi muito, na época que eu comecei a corrigir material, lá em 2018, eu fiz um videozinho, até o Eduardo compartilhou, eu recebi bastante material interessante. Enfim, relatos de como a campanha foi feita com organicidade, com naturalidade, sem um comando central dizendo, não, a identidade visual, os adesivos tem que ser com essa cor, tem que ser desse jeito. Não, cara, não tem organização nenhuma. Eu lembro quando me perguntavam, eu ajudava a organizar lá em Portugal, onde a gente pega? Cara, pega, faz aí no teu computador, manda imprimir numa gráfica, paga e distribui por aí. Pô, não tem um comando central de material. Então a gente vai construindo essa história e juntando essas peças para mostrar como esse fenômeno aí, até então ignorado, que segue sendo ignorado pelo mainstream, e como ele se deu e como ele continua avançando e vai, enfim, depois de Jair Bolsonaro, as eleições, né, os atos, os processos aí, a política no Brasil nunca mais vai ser a mesma, felizmente, né? Acabou a farsa. É isso aí, pessoal. Então fica ligado, quando divulgar nas redes sociais, se quem puder e tiver interesse, segue lá, que vai ser muito bacana. Tamo aí. Valeu. Valeu, Matheus. Obrigado.
Vamos lá agora, para encerrar.